Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar com um guia completo aí sobre a crase. Esse vídeo é um daqueles em que eu não apareço para vocês, mas eu ajudo com todas as regrinhas em relação à crase. Como vocês bem sabem, a crase acaba gerando uma certa quantidade de dúvidas. E para isso eu vou te ajudar agora desde o início, né? Desde como a gente forma a crase até os seus usos. Espero que vocês estejam lendo e conseguindo entender bem. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa para a gente pensar sobre o uso da crase, tão amada e também tão odiada, é que ela nada mais é do que a formação do A, certo? Mais um outro A. Ou seja, eu tenho um A artigo, certo? Com uma preposição. Mas, Chay, talvez eu não saiba o que é o artigo e menos ainda o que é uma preposição. Pois bem, o artigo é aquele que deve acompanhar sempre um substantivo. Então, por exemplo, assim, eu falo a loja, correto? Correto, porque eu não posso falar o loja, né? Por aí você já entendeu que é quando faz o feminino. Bom, e a preposição? A preposição é aquela que vem depois de alguns verbos. Por exemplo, se eu digo assim, vamos a algum lugar, né? Esse a é o a preposição. Bom, Chay, sabendo disso e sabendo que essa união faz a crase, me ajuda aí a utilizar a primeira ideia geral de crase. Vamos lá. Se eu uso esta mesma formação que mostrei aqui para vocês e faço, vamos, ó, vou fazer aqui embaixo para vocês, tá? Vamos a, porque quem vai a algum lugar. Onde você vai? A loja. A loja. Percebe que nós temos? Muito bem. Então, nós temos a fusão. E aí, eu posso falar, vamos à loja, craseado. Se você conseguiu entender, né, que nós precisamos ter o a artigo com a preposição, você já começou a entender muito bem o que nós temos aqui. Então, seguindo essa ideia, a gente tem que pensar que existem alguns pontos muito importantes de regrinhas de uso da crase, tá bem? Outra coisa muito importante sobre a crase, já que estamos falando a respeito de regras e dessa formação da crase, eu quero que você tenha em mente sempre que a crase é empregada, antes de palavras femininas. Acho que aqui essa caneta não ficou muito boa em relação à visualização. Então vamos lá, ó. Crase sempre antes de palavras femininas. Essa é a primeira grande regra geral da crase. Seguimos. Temos a seguinte formação, tá? Então, crase antes de palavras femininas. Bom, crase quando acompanham verbos que indicam destino, que é o, por exemplo, vamos, né? Voltar, ir, vir. Vamos à loja, poderia ser vou à loja, poderia ser fomos à loja. Sempre lembrando que eu preciso ter a formação depois do feminino, exatamente. Depois, há uma regrinha que diz assim: nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Chay, me ajuda e me dá exemplos. Digamos assim, olha aqui. Saímos à noite. Percebe que esse à noite não é eu falando o tipo à noite está bonita. Percebe que não é nesse mesmo sentido? Por quê? Porque quem sai, sai de
algum lugar, né? Por exemplo, quem sai de algum lugar. Esse à noite, e aí vamos crasear, ele dá a ideia de tempo, né? Ó, ele dá a ideia do tempo, tá? Nesse caso, eu vou ter locução, né? Eu vou ter, o que que é locução? Duas palavrinhas. Bom, outros exemplos ainda, deixa eu virar essa página para vocês. Outros exemplos ainda a respeito da utilização da crase. A medida que, sempre craseado. À tarde. Que horas você vai? Vou à tarde. Essa ideia de tempo. Olha que legal aqui. Às pressas. Você fez algo às pressas. Poderia ser também a moda de. Tá bom? Bom, além disso, em outros casos que a gente pode ter aí a utilização da crase, tá? A gente tem antes de pronomes demonstrativos. O que são pronomes demonstrativos? Isto, aquilo. Olha só, com aquilo, aquele ou aquela, você também pode utilizar a crase. E aí, a gente pode até fazer uma fusão, que é o exemplo assim. Voltamos, olha que legal. Voltamos àquela praia. Voltamos, olha aqui, aquela praia, tá? Se nós fizermos essa construção, olha que legal, vou colocar aqui a crase que eu tinha esquecido. Se nós fizermos esta construção, é possível de utilizar a crase. Por quê, Chay? Eu tenho subentendido um a mais aquela. Antes de pronome demonstrativo, também sempre devemos utilizar a crase. Bom, outros casos para continuar. Crase antes da indicação de horas. Termino meu trabalho às 5 da tarde. Vou colocar aqui, ó. Horas. Exemplo. Termino meu trabalho. Opa, não era para ter esse S aqui. Termino meu trabalho às 5 da tarde. Olha que legal. Às 5 horas, né? Então, na utilização de horas, sempre, Chay, sempre. Se eu digo assim, hoje fico das 8 às 12 horas. Vou crasear? Sim, vou crasear. Mas, como nós estamos falando de crase, sempre é possível de alguma exceção. Sempre. Bom, quando temos exceções, tá? E eu vou colocar aqui em vermelho, nunca, para que você lembre, né? Vermelho lembra perigo. Olha só, com as utilizações de, para, desde, após, perante e com. Você não deve utilizar a crase, perdão. Olha só, ficamos na reunião desde as 12 horas. Olha só. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Posso crasear, Chay? Claro que não. Por que que não? Desde é na ideia de nunca devemos utilizar a crase com essas palavrinhas. Poderíamos dizer também, chegamos após as 18 horas. O congresso está marcado
para as 12 horas. Então, lembre-se, sempre que nós utilizarmos essas construções aqui, não podemos colocar a crase. Tão importante quanto saber a hora de utilizar a crase é saber também quando não utilizar a crase. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, espero que você, que está olhando aqui todas essas regras, lembre-se e entenda bem que saber quando não utilizar também é muito importante. Meus amores, espero ter ajudado vocês. Lembrando que, vamos voltar para revisar, crase é a formação de artigo mais preposição, sempre antes de palavras femininas, né? Lembramos que eu vou a, né? E preciso ter um a algum lugar. Quando tivermos as locuções prepositivas e conjuntivas femininas, que seria a ideia aqui de tempo, né? Virando a página com vocês, a ideia de à medida que, à tarde, às pressas, os modos, né? Lembrei agora, não vou utilizar o vermelho para não errar, ó, as custas, tá? Então, quando eu tiver essas locuções, né, prepositivas ou as conjuntivas, também utilizamos a crase. Lembrando ainda que com pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aquela, nós também podemos fazer a fusão da crase. E, por fim, horas, né? Termino meu trabalho às 5 horas. Só não utilizamos nas horas quando elas estiverem com as palavrinhas para, desde, após, perante, com, antecedendo a crase. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. É uma dica, tá? Estudem bem a crase, façam exercícios. Nós temos outros vídeos aqui no canal também tratando sobre a nossa amada e por alguns momentos aí odiada crase. Se gostou, deixa um like, inscreva-se aqui no canal, fortalece essa amizade. Um beijo, beijo, beijo da professora Chay. E bons estudos!